Olá, sou a professora Reginalva da Luz e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tema como elaborar um plano de ação singular, enfatizando o quarto passo, que é o planejamento, os materiais e as adaptações, e o quinto e último passo, que é a aplicação dessas atividades e a avaliação. Então, para a gente conseguir montar o planejamento do aluno, nós vamos precisar ter todas as informações a respeito de como ele aprende, do que ele precisa para aprender, qual o nível de desenvolvimento que ele está, qual é o currículo da escola, quais são as minhas metas e os meus objetivos que eu tenho para ele naquele momento. Então, com essas informações, eu vou montar, eu vou elaborar o planejamento, o plano de aula para esse aluno. E observando sempre os materiais, as adaptações que eu vou precisar fazer. Então, esse material, ele vai ter que ser colorido, ele vai ter que ser em contraste, ele tem que ser em preto e branco, ele tem que ser em destaque ou não, ele tem que ser palpável, abstrato, concreto. Como que eu tenho que fazer? Quais são os materiais que eu vou precisar utilizar para conseguir ensinar o meu aluno aquele determinado conteúdo ou aplicar aquela determinada atividade. As adaptações que eu vou ter que fazer, eu vou ter que tirar objetivos, trocar objetivos, eu vou ter que diferenciar aí a estratégia. Então, o que eu vou precisar fazer para que esse aluno consiga entender, compreender e executar aquela tarefa que eu vou propor. Então, tudo isso tem que estar muito bem explicado no meu plano de aula. O como eu vou fazer, como eu vou aplicar aquele planejamento. Então, no momento de aplicar o planejamento também, muitas vezes a gente tem que pensar assim, fiz um planejamento maravilhoso, os materiais todos adequados ao aluno, mas de repente, naquele dia, ele não está muito legal, ou ele não dormiu, trocou medicamento, pode acontecer alguma coisa que eu não consiga aplicar o planejamento. Então, aí eu vou ter que rever, fazer um outro dia, ou rever a atividade, ou muitas vezes a gente planeja, seguindo todas as determinações, tudo certinho, e chega na hora de aplicar, o resultado não era aquele que a gente esperava. Então, a gente precisa rever também esse planejamento, essa atividade, sempre considerando as potencialidades do aluno, o que ele precisa para aquele momento e sempre estar adequando as necessidades dele. Então, não ficar assim, pensando de repente que eu preciso fazer essa atividade, ele não conseguiu. Então, a gente vai ter que estar sempre avaliando, a avaliação é diária. Então, você aplicou a atividade, ele aceitou, ele conseguiu fazer, ótimo. Não conseguiu fazer, não prestou atenção, não quis, empurrou, levantou. Então, aí a gente vai ter que rever toda a atividade, pensar ali se ela realmente está adequada a ele naquele momento e se tiver que mudar alguma coisa, mudar. O planejamento singular, ele é específico para um aluno, então a gente tem que estar sempre adequando as necessidades desse aluno. Então, nem sempre iremos acertar todas as vezes, mas não tem problema. A partir do momento que aquele planejamento ele não deu certo, a gente volta um passo atrás, revê todo o planejamento, estuda um pouco mais, vê o que precisa melhorar, e aí assim a gente vai seguindo com as atividades para esse determinado aluno. Sempre avaliando, sempre pensando o que pode ser melhor, o que eu posso acrescentar, o que eu posso tirar, o que eu devo tirar, o que eu devo acrescentar, para que ele tenha um progressivo desenvolvimento, que é isso que nós esperamos no final do nosso ano letivo. Espero que tenham gostado e um próximo vídeo eu irei explicar, mostrar o meu plano de ação e como eu faço para preenchê-lo. Então, um beijo e até a próxima. Tchau!